minha casa saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. É um prazer ter vocês aqui mais um dia, com mais um capítulo dessa poderosa Palavra de Deus. Não esqueçam de deixar o seu like. Obrigado a todos vocês que têm se lembrado, que têm feito um comentário e até que têm compartilhado com mais pessoas, porque para a glória do Senhor, o canal tem crescido em número de seguidores e eu louvo a Deus por isso. Hoje nós estamos em Josué, capítulo 8. Ontem nós vimos no capítulo 7 que o pecado de um homem acabou se tornando uma perdição para todo o povo de Israel, que acabou sofrendo a derrota quando foram dominar uma cidade, a cidade de Ai, que era uma cidade bem menor que Jericó, mas porque havia pecado no meio deles, por causa da capa de Acã que nós estudamos ontem, eles foram derrotados. Hoje, nesse capítulo, depois que o Senhor tirou o pecado do meio do povo, depois que o Senhor condenou Acã e toda a sua família, todos aqueles que estavam junto com ele, ele dá ordens a Josué para que atacasse Ai novamente, e dessa vez com uma promessa de que ela seria dada nas mãos dele. Toda vez que você for entrar numa guerra, preste muita atenção, ouça a voz do Senhor. Se aquele é o momento certo, se ainda não existe algum pecado em você que precisa ser tirado, que precisa ser combatido, para que você não entre numa guerra desprotegido, e com certeza você não vai vencê-la. Mas quando o Senhor te der ordens, o seu pecado estiver já confessado e perdoado, aí você sabe que você pode entrar nessa batalha e com certeza a vitória vai ser dada para você. Então, o Senhor Deus dá a eles a estratégia necessária. Veja bem, o Senhor não faz você entrar numa guerra sem Ele te dar as orientações, as estratégias. O Senhor tem o jeito dele de combater, que não é igual ao nosso, que é diferente. A gente tem uma ideia e o Senhor tem outra. Então, melhor é você estar sempre com a antena ligada para ouvir a voz do Espírito Santo e para você fazer exatamente do jeito que o Senhor mandar você fazer. Como que eles fizeram lá em Jericó? Ai seria dada nas mãos do povo de Israel, mas dessa vez Deus disse que eles tomariam os despojos e o gado deles. Você lembra que em Jericó o Senhor disse: não fiquem com nada. Matem tudo, queimem tudo, nós não vamos ficar com nada. Mas aqui não, eles dizem que eles que deveriam tomar os despojos e os gados daquele povo. Versículo 2. O que eles deviam fazer? Deviam pôr emboscadas, sitiando o inimigo por trás da cidade. Josué escolhe 30.000 homens para subirem contra Ai. Versículo 2 e 3. Esses homens, eles estariam atrás da cidade. O restante iria ficar à frente para atraí-los para emboscada. Versículo 5. E enquanto eles estivessem fugindo deles, os que estavam na frente, eles deixariam a cidade desprotegida e os que estavam atrás a tomariam. Versículos 6 e 7. Tomando a cidade, eles poriam fogo nela e assim eles fizeram. Versículo 8. Ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai, e Josué passou a noite no meio do seu povo. Versículo 9. Ele era um guerreiro e ele ficava junto do povo dele, não deixava eles irem lutar sozinhos, ele se colocava no meio deles e orava ao Senhor, e ali ele batalhava junto. De madrugada ele se levantou, ele com os homens de guerra, se colocaram de frente da cidade do lado norte e à frente havia um vale. Versículo 16. Versículo 11. Entre Betel e Ai colocaram 5.000 homens e os emboscaram na noite e no ocidente da cidade. Versículo 13 está escrito isso. E os homens de Ai saíram ao encontro de Josué para combatê-los, sem saber que havia uma emboscada contra eles. Versículo 14. Josué e seus homens fugiram pelo caminho do deserto e todos os de Ai os perseguiram, não ficando homens na cidade. Versículo 17. Então Josué estendeu a lança de sua mão e a emboscada se levantou, correu até a entrada da cidade e rapidamente puseram fogo a ela. Versículo 19. Olha a estratégia do Senhor. E quando os homens de Ai olharam para trás, eles viram a fumaça
e não poderiam fazer mais nada para o lugar, fugir para um lugar e nem para o outro. Por quê? Porque todos vieram de encontro a eles por todos os lados. Eles foram cercados. Versículo 20. Josué, vendo a fumaça da cidade, voltaram e feriram todos aqueles de Ai. Versículo 21. Os da cidade também vieram ao encontro, ficaram bem no meio dos israelitas e todos foram feridos. Nenhum sobreviveu. Versículo 22. Veja bem que o sentido espiritual disso daqui é que nós estamos falando dos nossos inimigos e todos têm que ser destruídos. Quem são os nossos inimigos hoje? Os nossos inimigos são espirituais, o nosso pecado, e nós não podemos deixar nenhum vivo. Nós temos que matar a todos. Percebam qual é o sentido, qual é a lição espiritual de cada capítulo que o Senhor permite que nós conheçamos hoje. O rei de Ai também é trazido até Josué, e naquele dia 12.000 homens de Ai foram mortos. Versículo 21. Os israelitas tomaram o gado, tomaram os despojos da cidade, conforme o Senhor ordenara. Versículo 27 está escrito isso. Ai se transforma num montão perpétuo de ruínas, e é assim até hoje. Versículo 28. E o rei de Ai foi enforcado no madeiro até a tarde, depois lançado fora, sobre ele fizeram um montão de pedras. Versículo 29. Todos os inimigos do Senhor vão ter esse fim. Serão emboscados e serão mortos e queimados no fogo eterno. Ai de todos os moradores de Ai, ai do seu rei, o enganador, o usurpador, que pensa que pode perseguir o povo de Deus. Ai dos inimigos desse evangelho, ai daqueles que lutam contra nós, porque perecerão e só lhes restará um montão de pedra como recompensa. Não espere mais para você sair de Ai. Arrependa-se, renda-se ao Senhor dos Exércitos. Faça isso hoje, antes que tudo que você pensa que tem vire um montão de cinzas. E Josué, então, depois de derrotar aquele povo, sabe o que ele fez? Ele leu em voz alta todas as palavras da lei, as da bênção e as da maldição, conforme tudo que está escrito na lei do Senhor. Versículo 34. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara a Josué que ele não lesse diante da congregação de Israel. E as mulheres, e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles, todos ouviram. Versículo 35. Se você vier comigo até o final, nós leremos tudo que o Senhor nos deixou. E nós não só ouviremos falar dos seus feitos, como testemunharemos tudo que o Senhor tem feito por nós, em nossas vidas, em nossa família e em nossos corações. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Ele destruiu os nossos inimigos, ele mesmo os perseguiu e ele os derrotou. Eu tenho muitas bênçãos para contar para vocês. Eu vivo em paz com a graça do Senhor, com meu Deus, com meus irmãos. Que o Senhor seja glorificado por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele pode fazer na sua, na minha, na nossa vida. Que nunca, nunca nós nos esqueçamos de todos os seus mandamentos para que nós possamos continuar vivendo uma vida vitoriosa e próspera. Isso não significa uma vida sem lutas, porque você só vai conhecer a vitória se você tiver que enfrentar lutas. Mas seja forte, seja corajoso, faça como Josué e continue nessa batalha, porque com certeza, quando o pecado for tirado do meio de nós, a batalha será nossa, em nome de Jesus. Amanhã nós voltamos com Josué, capítulo 9. Um abraço em Cristo Jesus. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada.